Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 5 do nosso treinamento em NR35, trabalho em altura. Nesse treinamento, essa parte do treinamento, nós vamos falar sobre equipamentos de proteção individual para o trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limites de uso. Bom, quando se fala de equipamento de proteção individual, nós temos uma norma específica, a NR6. Ela trata exclusivamente de EPIs, equipamentos de proteção individual, ok? Bom, e a NR6, no item 6.1, ela já arbitra que considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Voltando aí para NR35, item 35.5.5.1.1, nós temos aí um direcionamento para uma deliberação. O fabricante ou fornecedor de EPI ele deve disponibilizar informações quanto ao desempenho, limites de uso, considerando aspectos aí previstos no item 35.5.11, que vai deliberar sobre o quê? Sobre distância de queda livre, o fator de queda e a zona livre de queda. A gente vai falar de cada um desses itens porque são muito importantes do ponto de vista de estratégia para trabalho em altura, proteção do trabalhador referente a trabalho em altura. Mas guarda esses nomes aí com você e vamos falar um pouquinho de EPIs do nosso dia a dia de trabalho. Quero falar sobre capacete, quero falar para você sobre óculos de proteção, quero falar com você sobre luvas, quero falar com você sobre protetor auricular, quero falar com você sobre máscaras, protetor respiratório, né? E aqui um outro protetor facial total. Quero falar sobre esses tipos de equipamentos de proteção que são importantíssimos no dia a dia de trabalho, independente do trabalho ser em altura ou não, mas principalmente quando o trabalho for em altura, eu preciso também fazer uso desses equipamentos de proteção, dependendo, claro, da atividade a ser realizada. Sobre o fornecimento de equipamentos aos trabalhadores, né, para mim, para você, no dia a dia de trabalho. Olha só, o item 6.6.1 da NR6, ela delibera que cabe à empresa, né, ela adquirir o EPI, né, adquirir considerando o risco a qual a atividade é realizada. A empresa precisa exigir o uso. A empresa precisa fornecer ao trabalhador um equipamento aprovado pelo órgão competente. A empresa precisa orientar e treinar o trabalhador sobre o uso desses equipamentos, avisar da importância, né, e tirar as dúvidas sobre a utilização, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Ou seja, não se pode trabalhar sem o EPI. Uma vez o EPI foi extraviado, foi perdido, foi danificado, esse EPI ele tem que ser reposto. E aquele EPI definido para utilização na realização de uma atividade, ele passa a ser um quesito impeditivo para realizar a atividade caso não se tenha o EPI, certo? Então precisa da substituição imediata. Isso aí é uma atribuição da empresa. Responsabilizar-se pela manutenção, higienização, cabe também disponibilizar os recursos necessários. A empresa precisa comunicar também ao Ministério do Trabalho, que hoje é a Secretaria do Trabalho, caso existam irregularidades encontradas em EPIs adquiridos. Para quê? Para o Ministério ou a Secretaria do Trabalho, dentro das suas atribuições, tomar medidas cabíveis referentes àqueles EPIs. A empresa precisa registrar a entrega desses equipamentos para o trabalhador, para mim, para você, no dia a dia de trabalho, para que isso ela comprove para fiscalização, para os órgãos competentes aí que vinha solicitar a comprovação de entrega desses EPIs. Aqui uma imagenzinha mostra aqui, né,
um representante aqui do empregador entregando o equipamento de proteção para o funcionário. O item 6.7.1 da NR6, que delibera sobre equipamentos de proteção, e aí delibera para o empregado, para o trabalhador, para mim e para você. Ele diz o seguinte: usar. Nós precisamos usar o equipamento de proteção individual para a finalidade a que se destina. Gente, eu não posso pegar o meu capacete e utilizar ele como um martelo. Isso é proibido, né? Então eu preciso utilizar o meu capacete para proteção da minha cabeça. É para isso que se destina o capacete, certo? Olha só, eu preciso responsabilizar-me pela guarda e conservação. A NR6 delibera sobre isso. Então é responsabilidade do trabalhador utilizar para aquilo que se destina e guardar e conservar esse equipamento de proteção. É responsabilidade nossa, como trabalhador, comunicar também à empresa qualquer alteração que torne o equipamento impróprio para uso. Então, por exemplo, uma quebra, algo que eu percebi ali que está alterado no equipamento de proteção, eu preciso imediatamente comunicar à empresa e ali para que a empresa realize a substituição, ou primeiro avalie e depois realize a substituição mediante o registro aí do fornecimento desse equipamento, ok? Então, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, assim, a empresa, o empregador, ela vai disponibilizar informações referentes ao uso desse equipamento de proteção e eu tenho por obrigação de utilizar. Tá? Eu tenho por obrigação utilizar, por exemplo, se a empresa delibera que eu tenho que usar uma máscara, né, durante a minha jornada de trabalho, quando eu estiver envolvido em uma determinado trabalho ou está presente num determinado ambiente, eu tenho que, por obrigação, de estar usando essa máscara, certo? Então, eu preciso cumprir essas determinações da empresa referentes ao uso de equipamentos de proteção. Isso aí é respaldado pela norma regulamentadora número 6. Olha só, gente, como que a CLT, né, nós somos contratados num regime de consolidação das leis do trabalho, a CLT. Então, a CLT, no artigo 158, delibera sobre o uso do equipamento de proteção individual. E a norma regulamentadora NR6, ela, como o próprio nome diz, ela regulamenta a utilização desse equipamento de proteção, né, por parte do trabalhador e regulamenta também por parte das informações relacionadas à empresa. Mas falando do trabalhador em si, e aqui eu pontuo o seguinte, olha só, o artigo 158, item 1, delibera o seguinte: observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2. Certo? Que item 2? Colaborar com uma empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Certo? Eu preciso, então, colaborar com uma empresa, tá, na aplicação da utilização, né? Aplicação e utilização dos equipamentos de proteção. Parágrafo único aqui, ó. Constitui ato faltoso do empregado, do trabalhador, meu, seu, a recusa injustificada. A recusa injustificada de quê? Olha só. A observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2. O que isso representa do artigo anterior? Isso representa dizer o seguinte, amigo. A empresa define que eu tenho que usar um determinado equipamento de proteção. E aí eu não uso, eu me recuso a usar. Isso não pode, tá? Isso é ato faltoso. A empresa pode nos punir se a gente deixarmos de utilizar os equipamentos de proteção individual nos ambientes definidos pela empresa, certo? Eu quero compartilhar com você aqui algo muito importante sobre a utilização de equipamentos de proteção. É a questão da negociação. O que isso tem a ver, Gilson, negociação com o uso de equipamento de proteção individual? Vou explicar para você, amigo. Quando o equipamento de proteção é dado para mim e para você, nós passamos a negociar com nós mesmos se vamos usar ou se não vamos.
Imediatamente, olha só, nós passamos a negociar comigo. Eu passo a negociar comigo mesmo a possibilidade de não usar. E aí eu negocio da seguinte forma. Eu penso assim, olha só, eu tô diante ali, eu adentro a área de risco, e ali dentro da área de risco eu tenho que usar, vamos supor que eu tenho que usar um capacete, um protetor auricular, uma máscara e o óculos de proteção. Vamos imaginar esses EPIs, ok? E aí assim, olha só, enquanto o meu supervisor ou uma outra pessoa designada está olhando, eu uso. E aí eu começo a negociar comigo mesmo, assim, olha só. Quando aquela pessoa sair, eu vou tirar esse equipamento. Porque, eu não gosto de algo na minha cabeça, esse óculos aqui, não gosto, não é legal. Eu vou tirar isso aqui, não vou usar. Vou esperar só essa pessoa sair. Olha só, você começa a fazer uma negociação com você mesmo da possibilidade de não usar o equipamento de segurança quando você deve usar. Aí tem uma imagem aqui, ó, que ela diz o seguinte: quem se ama usa o EPI. Amigo, olha só, não negocie com a possibilidade de não usar o EPI. Diversas vezes ou em diversas circunstâncias a gente fica negociando com a gente mesmo a possibilidade de fazer algo errado e deixar de usar o EPI num ambiente de risco, num ambiente onde foi definido pela empresa que eu tenho que usar. Olha só, eu tô ali cometendo um erro, tô indo contrário à CLT, eu fui contratado pelas regras da CLT, portanto eu tenho que obedecer à CLT e às normas de segurança do trabalho, e é um dever meu seguir as orientações da empresa com relação ao uso do EPI, e aí eu começo a negociar comigo mesmo a possibilidade de não seguir. Meu amigo, eu quero falar a partir de hoje para você, internalize isso, não negocie essa possibilidade. Se é para usar o equipamento de proteção, se é para usar o capacete, vamos colocar assim, se é para usar o capacete, não negocie com a possibilidade de não usar. Por vezes você vai estar numa determinada situação em que você está passando por um local que não é a área de risco, e ali você está sem o seu capacete, sem o seu óculos, sem o seu protetor de ouvido, ou um outro, sem a máscara, sem o equipamento de proteção definido para aquela área de risco. E aí de repente ali você está passando por uma área que não é a área de risco, mas alguém te chama para adentrar a área de risco e você está sem esses equipamentos. E aí imediatamente os seus pensamentos já vêm assim, não, é rapidinho, eu vou lá só para olhar. Amigo, não negocie com isso. Não negocie com você mesmo a possibilidade de fazer algo errado. Esse é o recado que eu tenho para você. Internalize isso. Se é para usar o EPI, você não pode negociar com você mesmo a possibilidade de não usar. Aí você vai falar para você, mas você já fala primeiro para você mesmo, peraí, eu não posso adentrar a área de risco sem utilização dos meus equipamentos de proteção. Aí você vira pro seu amigo e fala, amigo, me dá um minuto aí, eu vou só ali buscar os meus equipamentos de proteção e já volto aqui, me dá aí 5 minutos que eu faço isso. Ou seja, não negocie com a possibilidade de se expor ao risco sem o uso da proteção. Simples assim. Tudo que você faz, você negocia com você mesmo. E a partir de hoje, eu quero convidar você a não negociar com você mesmo a possibilidade de não usar o equipamento de proteção na área de risco. É uma atividade em que exige o uso do capacete. Não negocie. Eu só faço atividade com o capacete. Não negocie com você mesmo. Primeiro com você mesmo. Fazendo assim, você está se amando. Quem se ama usa EPI. Você só dá amor se você tiver amor. Eu gosto de citar isso, né? Aquele livro de capa preta, um dos livros mais antigos da humanidade, a Bíblia. Ele fala o seguinte sobre amor: você só ama amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você só ama o próximo se você primeiro se amar. Então, olha só, amigo, aplique isso. Não negocie
com a possibilidade de você realizar um trabalho sem o uso do EPI. Não negocie com você mesmo, primeiramente. Ok? Vamos lá, gente. Falando agora dos principais EPIs na utilização do trabalho, no dia a dia de trabalho. Isso é muito importante, tá? Olha só, o primeiro EPI de todos, uniforme, bota de segurança, ok? Geralmente eu adentro a empresa vai fornecer para mim um uniforme e vai fornecer uma bota de segurança adequada à atividade que eu vou realizar. Então aqui a primeira negociação que você deve implementar com relação a você mesmo. Não negocie com a possibilidade de realizar a sua atividade sem estar fazendo uso o quê? Da bota e do uniforme ali fornecido pela empresa, certo? Item 2, gente, capacete. No ambiente de obra, no ambiente de manutenção, no ambiente de reforma, no ambiente de trabalho em altura, gente, é imprescindível o uso do capacete, e esse capacete ele tem que ter também a jugular para prender o capacete aqui, ó, de modo que ele não caia. Se é uma atividade em altura, o capacete vai estar preso aqui, ó, de modo aqui que um movimento, algo desse tipo, não vai permitir com que o capacete caia. Então o capacete tem que ser usado com a jugular, certo? Então, o primeiro item, uniforme, bota de segurança, muito importante. O segundo, capacete, certo? Terceiro item, vamos falar aqui, óculos de segurança. Gente, a nossa visão, os nossos olhos são extremamente frágeis. São extremamente frágeis. Então, gente, se tem 3 equipamentos de proteção que eu prezo pela utilização constante no trabalho, é bota de segurança, é a bota de segurança, é o capacete e o óculos de proteção. Qualquer atividade que você for se envolver, amigo, avalie, veja qual é o posicionamento da empresa ou do supervisor frente a esse tipo de utilização do equipamento, mas trate como imprescindível proteger os seus olhos, proteger a sua cabeça, proteger os seus pés, ok? Isso inclusive em atividades de inspeção. Às vezes você vai realizar uma inspeção numa determinada obra ou num determinado serviço e ali há riscos de queda de material, projeção de partículas nos olhos, e aí eu preciso realmente proteger. Então, proteja os pés, proteja os olhos, a cabeça, ok? Luvas de proteção. Aqui, olha só, gente, nesse item aqui, luvas de proteção. Dependendo da atividade, eu preciso usar uma luva de proteção específica. Se eu for usar um produto químico, eu preciso verificar a FISCP desse produto, certo? Que é uma ficha de informação desse produto. Ela traz informações do tipo qual o EPI mais adequado, e aí eu posso me valer dessas informações para indicar qual é o tipo de luva. Mas em linhas gerais, eu tenho luva de raspa para um trabalho mais pesado, né? Assim como nós temos as luvas pigmentadas, quando eu preciso de proteger as minhas mãos e preciso de mais aderência. Então, olha só, são 3 tipos de luvas muito usados. A luva de PVC também, ela é uma outra luva muito usada, dependendo da situação do produto que eu vou manipular, ou dependendo das circunstâncias ali da atividade que vai ser realizada. Mas isso é uma avaliação pontual que você pode fazer juntamente aí com o representante de segurança do trabalho da sua unidade, qual o tipo de luva que eu tenho que aplicar aqui. Uma vez ele apontou isso, aplique sempre, crie um procedimento e aplique sempre. Então, EPIs básicos para o nosso dia a dia de trabalho, olha só, são esses aí. Ah, tá, vamos acrescentar mais um aqui, olha só, com um EPI básico aí para o nosso dia a dia de trabalho. A máscara adequada à atividade. Então, que tipo de atividade vai ser realizada? Dependendo do tipo de atividade, eu vou ter que usar uma máscara de proteção. E essa máscara de proteção, ela vai garantir com que eu não
não aspire, né, para dentro do meu corpo partículas, né, partículas de poeira, partículas de substâncias que possam trazer danos ao meu organismo respiratório, certo? Então é muito importante aqui, ó, eu observar se naquele ambiente de trabalho eu tenho que proteger as minhas vias respiratórias por meio de uma máscara, certo? Um outro equipamento importante aí é o protetor auricular. Por que que ele é importante? Porque se eu trabalho por muito tempo num ambiente ruidoso, existe uma tendência natural de eu perder minha audição. Então é importante aqui, ó, você se preocupar. Se aquele ambiente é um ambiente ruidoso, eu preciso usar o protetor auricular definido aí no meu planejamento de segurança do trabalho. Isso aí é muito importante, tá, gente? E aí eu volto a falar sobre a negociação. Não negocie consigo mesmo a possibilidade de não utilizar esses equipamentos aí de segurança. Recapitulando aqui, bota de segurança, imprescindível no trabalho, no dia a dia de trabalho. Então, assim, a bota fornecida, ela deve ser usada, tá? Não é tênis, não é chinelo, não é o meu sapato, é aquele equipamento que foi definido para meu uso, para utilização no dia de trabalho. Então é a bota de segurança, o capacete conjugular, não negocie com a possibilidade de realizar atividades sem a utilização do capacete, dependendo da atividade, do segmento que né, eu estou realizando a atividade. Óculos de segurança, gente, é imprescindível, tá? A visão, os meus olhos são muito frágeis frente à projeção de partículas, então por isso eu não negocio com a possibilidade de realizar atividade sem utilização do óculos de segurança, as luvas adequadas para a atividade, a máscara adequada para a atividade, o protetor auricular, se é um ambiente ruidoso, tá? E o cinto de segurança paraquedista, que aí a gente aqui entra já um trabalho em altura. Vamos dar exemplos práticos aí desses equipamentos de proteção do nosso dia a dia? Gente, bota de segurança. Acho que a imagem já fala por si só, né? Ele protege contra impactos, perfurações nos pés do trabalhador. Então, um ambiente de trabalho é um ambiente que tem situações de riscos voltadas a danos aos pés e, portanto, usar a bota de segurança é imprescindível. Capacete. Gente, no ambiente de trabalho em altura sempre existe aí a possibilidade de quedas de materiais, ferramentas. Então, olha só, o capacete aqui é imprescindível para proteger as pessoas que estão embaixo e também as pessoas que estão em cima contra impactos diversos aí que podem vir a acontecer, né, na cabeça do trabalhador. Então, o uso de capacete aí acaba sendo imprescindível. E inegociável a possibilidade de realizar atividades sem o uso do capacete, certo? Óculos de proteção, nós temos um exemplo aqui também de a projeção de um prego no olho aqui, na direção do olho do trabalhador, e aqui uma situação em que se esse trabalhador não estivesse fazendo uso do óculos de segurança, muito provavelmente tinha perdido a visão do olho. Então, assim, projeção de partículas, de objetos, é muito comum na realização das atividades. Então, daí vem a importância do uso do óculos de proteção. Então, aqui são 3 itens inegociáveis para que se realize uma atividade, para trabalho no dia a dia da atividade de manutenção, construção, reforma, e aí vai, tá? Que é a bota de segurança, o capacete e o óculos de segurança. Gente, palavras, o que eu estou falando aqui não vai te manter seguro. O que vai te manter seguro são suas ações. E suas ações, elas passam por um processo de negociação entre você com você mesmo. Não negocie com a possibilidade de trabalhar sem utilizar os equipamentos de proteção. Luvas de proteção. As luvas protegem as mãos contra arranhões, cortes, contaminação, produtos químicos, gente. Então, prescindível o uso das luvas, ok? Dependendo da atividade, ela
eu, como um trabalhador, temos que usar luvas de proteção, ok? Que vão nos garantir aí a segurança das nossas mãos frente aí à contaminação, cortes, impactos e outros. Protetor auricular, gente, já falei, protege a nossa audição e o problema é o seguinte, é gradativo a perda, não é uma perda perceptível de imediato. Essa perda, ela é gradativa e não tem uma medicação ou tem um tratamento que restaure a minha audição. E aí, na perda da minha audição, eu vou ter que usar o quê? Um aparelho auditivo para o resto da vida, amigo. Então, olha só, proteja a sua audição. Como que eu vou fazer isso? Através do uso do protetor auricular. É um ambiente ruidoso, eu preciso fazer uso de um protetor tipo plug ou tipo concha, ok? Mediante o representante de segurança do ambiente, definir qual o tipo do protetor mais adequado e uma vez definido, use esse protetor, ok? Máscara de proteção. Amigo, olha só, eu estou fazendo um trabalho de corte aqui, né? Essa figura mostra um trabalho de corte. Gente, palavras não vão proteger você, vão me proteger. O que vai nos proteger são ações. E qual a ação que eu tenho que tomar? Usar máscara. Usar uma máscara protetora. Então, definir com o pessoal da segurança do trabalho qual o tipo de máscara que tem que ser usado, uma vez definido, usar. E não negociar com você mesmo a possibilidade de não usar. Isso é muito importante. Conto com você nessa ação necessária para a proteção própria. Não há palavras nem frases que possam manter seguros, que possam nos manter seguros. Há somente ações. Vamos falar agora do cinto de segurança tipo paraquedista. Gente, qual a importância de utilização desse cinto? Por que usar o cinto de segurança paraquedista na realização de um trabalho em altura? Vamos assistir um vídeo e por meio desse vídeo eu acho que vai ficar muito claro para mim e para você a importância de utilização desse equipamento de proteção. Por meio desse vídeo, ficou muito claro, se você quiser você volta e assiste ele novamente, mas fica muito claro que se aqueles trabalhadores eles não tivessem usando o cinto de segurança paraquedista presos a uma linha de vida, conectados a uma linha de vida, certamente eles tinham caído e sofrido um acidente que poderiam levá-los a morrer. Simples e grave assim. Olha só, gente, o que a NR18 é uma norma que complementa a NR35 em vários aspectos referentes ao trabalho em altura, nos traz de relevante sobre a utilização do cinto de segurança e em paralelo ao uso de, por exemplo, equipamentos de elevação. Vamos lá, ó. No item 18.15.2.7 da NR18, nas atividades de montagem e desmontagem de andames, deve-se observar que é obrigatório o uso de cinto de segurança paraquedista com talabarte duplo. A gente vai falar sobre esse talabarte, tá? Aqui, amigo, ó, telhados e coberturas, NR18, item 18.18. E aí vem aqui, ó, no item 18.18.1.1, delibera o seguinte: é obrigatória a instalação de cabo guia ou cabo de segurança para fixação de mecanismo de ligação por talabarte ao cinto de segurança paraquedista. Aqui está deliberando sobre o uso do cabo de segurança, ok? Que é a linha de vida, que naquele vídeo nos mostrou que a queda quando a peça bate no andame e o andame cai, os trabalhadores ficaram presos aonde? Ficaram presos por meio do cinto de segurança, ficaram presos na linha de vida, no cabo de segurança. E isso impediu que aqueles trabalhadores caíssem no chão.
Então o item aqui, ó, 18, vamos falar desse item aqui, 18.23.20.3 da NR18. O cinto de segurança tipo paraquedista deve ser utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura, onde existe o risco de queda. Certo, gente? Olha só, então, o que acontece? Todas as vezes que eu me envolvo numa atividade em altura, e nós aprendemos já que uma atividade em altura é aquela em que o trabalhador se posiciona em uma diferença de nível superior a 2 metros, eu preciso fazer uso de algum equipamento de proteção, seja ela coletiva ou individual, ok? E se o equipamento de proteção coletivo, por exemplo, um guarda-corpo, não tiver instalado e não for suficiente para garantir a diminuição do risco de queda, eu tenho que ainda usar o quê? Um cinto de segurança tipo paraquedista, preso a uma linha de vida, por meio de uma conexão. Pode ser o talabarte, pode ser um trava-quedas retrátil ou um trava-quedas comum, ok? Como utilizar esse cinto? Na prática, eu preciso que você pegue um cinto de segurança disponível aí no seu ambiente de trabalho, veja esse vídeo e ensaie a utilização desse cinto. Coloque esse cinto várias vezes e ajuste ele ao seu corpo, tá? Esse ajuste ele é muito importante. Vamos ver aqui como que eu coloco o cinto de segurança no meu corpo. Localize a argola dorsal do cinturão 2013. Desengate as fivelas abdominal e das pernas. Segure pelas fitas dos ombros. Vista o cinto ajustando aos ombros. Localize as fivelas abdominais. Realize o engate da fivela abdominal. Recue a fivela curvada, ajustando a fita. Deslize a fita por trás das pernas. As fitas deverão ser ajustadas conforme realizado na fita abdominal. Introduza a fita de ajuste peitoral passando pelas duas argolas. Verifique se as fitas não ficaram dobradas. Amigo, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário para você aprender a vestir, né, o cinto de segurança de uma forma correta, de uma forma em que ele fique ajustado ao seu corpo. É muito importante o cinto de segurança, ele está ajustado a todo o seu corpo, certo? Aqui nós temos um cinto de segurança, essa figura mostra a utilização aqui de um cinto de segurança, e aqui a gente vê partes desse cinto de segurança onde devem ser realizados o ajuste
no caso desse cinto de segurança. Então os ajustes devem ser realizados de modo que ele fique bem ajustado ao corpo, não ajustado a ponto de incomodar, mas ajustado do ponto de vista de folga. Ele tem que ficar justo ao corpo. Para quê, gente? Olha só, numa eventual queda, o cinto ele cumpra o propósito a qual ele foi dimensionado e projetado, que é garantir que o trabalhador não caia no chão, também garantindo aqui que não haja danos ao corpo desse trabalhador, ok? Ou pelo menos aí minimize os danos. Esse é o objetivo do cinto de segurança. Então, olha só, a vestimenta inadequada do cinto paraquedista pode causar ferimentos graves na região dos testículos. Então, por exemplo, aqui, ó, se o trabalhador ele usa o cinto folgado nessa região aqui da virilha, numa eventual queda, o cinto pode correr aqui, ó, e prender e suportar o peso do trabalhador, mas comprimindo aqui os testículos do trabalhador, o que resultaria num dano gravíssimo. Olha só essa imagem aqui, ó. Essa imagem mostra uma situação em que o trabalhador, fazendo uso do cinto de segurança, ele desequilibra e cai, e fica o cinto de segurança, por estar folgado, ele correu para a região dos testículos e ficou apoiado na região dos testículos, acontecendo esse esmagamento aqui dos testículos e esse acidente grave aqui com esse trabalhador. Houve aqui um impedimento da queda, mas, portanto, o cinto machucou gravemente esse trabalhador. Falando da utilização do cinto de segurança em conjunto com o talabarte. Olha só, gente, talabarte é utilizado na movimentação e no posicionamento seguro do trabalhador. Então nós temos uma imagem aqui de um trabalhador supostamente subindo aqui numa estrutura metálica, e o que se observa aqui, olha só, é que essa extremidade dos cintos do talabarte está presa ao cinto de segurança, e aqui ele vai usar esses pontos de ancoragem e esses dois ganchos aqui, conectores, para se conectar aos pontos definidos como pontos de ancoragem. E o que vale ressaltar, né, que o talabarte mais comum de utilização é esse talabarte duplo. Por quê? Percebe que nesse ponto aqui, ó, o trabalhador ele está em movimento, e aqui um dos talabartes está conectado ao ponto de ancoragem, e é assim que tem que ser. O trabalhador, numa condição de exposição ao risco de queda, o talabarte, pelo menos um deles, sempre deve estar conectado à linha de vida ou ao ponto de ancoragem estabelecido, para que garanta que no eventual desequilíbrio e queda desse trabalhador, seja por que motivo for, garanta que o trabalhador não caia, ou seja, ele fique sustentado pelo cinto de segurança, certo? Isso só vai ser possível se em todo instante esse trabalhador estiver com pelo menos uma parte do talabarte conectado ao elemento ponto de ancoragem. Gente, aqui nós temos exemplos de trava-quedas. Nessa imagem aqui e nessa imagem, nós observamos um exemplo de um trava-quedas utilizado em conjunto com cordas. Essa descrição de utilização vem na ficha de instrução do equipamento e gravado no próprio equipamento, que ele é um equipamento para utilização em conjunto com cordas. Nesse caso, é um trava-quedas, ele não tem nenhum tipo de amortecedor e ele é utilizado em conjunto com cordas. Então, ele permite aqui que o trabalhador ele se movimente ao longo da corda, geralmente em um trabalho vertical, ele se movimente, e aí num eventual desequilíbrio, numa eventual queda, esse equipamento ele trava na corda e o trabalhador fica preso
na corda de modo que ele não caia. Então, qual é a particularidade da utilização desse equipamento? É observar se a seta de direcionamento de uso está corretamente posicionada, ou seja, nesse tipo de equipamento essa seta tem que estar sempre voltada para cima. Então é importante observar isso na utilização desse tipo de trava-quedas, tá? Desse tipo de trava-quedas, esse modelo de trava-quedas. Aqui nós temos o mesmo modelo de trava-quedas, no entanto com amortecedor de energia. O que é esse amortecedor de energia? Que numa eventual queda, esse amortecedor aqui, ele diminui o impacto, o impacto da queda do trabalhador. Imagine que quando há queda, o trabalhador tende a cair, e no momento em que o talabarte ele é esticado, o trabalhador é seguro abruptamente, fortemente, pelo cinto de segurança. E aí, nesses casos, atuam o quê? O absorvedor de energia, que vai amortecer essa sustentação referente ao trabalhador, certo? Então, aqui nós temos uma imagem de um trava-quedas retrátil. Esse tipo de trava-quedas, ele funciona aparentemente como um cinto de segurança de um automóvel. Como assim? Ele é conectado ao ponto de ancoragem e ao ser conectado ao cinto, se houver uma situação de queda, a tendência é uma carga abrupta aqui nessa região do cinto, e o cinto ali, ele, ao puxar rapidamente, ele trava, segurando a queda do trabalhador. Ele é retrátil porque toda essa parte do cinto de sustentação entra para dentro do equipamento, do trava-quedas retrátil. Ele fica confinado aqui dentro, e à medida que você puxa ele, conecta ao cinto, e à medida que você, por exemplo, está descendo por uma escada, algo assim, ele vai esticando. Então tem equipamentos desses de 6 metros, 8, 10, 12 metros, tá? Aqui nós vemos uma corda, ela é uma corda considerada como corda NR18, é uma corda utilizada para trabalho em altura, para proteção de queda de trabalhadores em situações de trabalho em altura. Então, é uma corda apropriada para elaboração de linhas de vida verticais, que permitem aí, em conjunto com cinto de segurança de paraquedista e o trava-queda para a corda, evitar a queda do trabalhador. Essa corda, em conformidade com a NR18, anexo 1, deve ter aí um traçado triplo, alma central, ter 12 milímetros de diâmetro e ter uma carga de ruptura mínima de 20 kN, que dá 2.000 kg, ok? Essas cordas aqui, ela tem uma fita interna que traz informações do tipo CNPJ do fabricante, carga de ruptura e se ela é uma corda dentro dos parâmetros estabelecidos pela NR18. Pessoal, vamos falar agora da utilização prática do cinto de segurança tipo paraquedista, certo? Eu estou aqui com um talabarte duplo, né? Aqui é um talabarte duplo, e aqui são meus conectores aqui, né, para conectar, de conexão aí com a linha de vida dos meus mosquetões. Então eu vou conectar isso aqui nas linhas de vida, certo? Então ele é um talabarte duplo, tá? E aqui é a parte onde eu vou conectar no meu cinto de segurança, seja aqui na frente ou seja atrás, dependendo da utilização específica, né? Dependendo do local onde eu vou estar utilizando esse dispositivo de proteção aqui. O que é importante? Definir junto ao responsável de segurança do trabalho do estabelecimento como que eu vou utilizar o cinto de segurança, como que ele vai ser utilizado aí, e a partir de uma vez definido isso, criar um procedimento escrito com fotografia
para que todas as outras vezes que essa atividade seja realizada, ela seja realizada dessa forma, tá? E as pessoas que forem utilizar esses equipamentos, eles devem ter aí uma orientação específica de como utilizar, certo? Então, olha só, na prática, o que acontece aqui? Eu preciso conectar, sempre estar com um dos meus mosquetões conectados, para que se houver a queda, o cinto de segurança vai estar preso em pelo menos um dos talabartes, o que garante aqui que não haja a queda do profissional, certo? Então vamos lá, vamos exemplificar aqui situações práticas de utilização do cinto de segurança. Eu tenho aqui como primeiro exemplo uma linha de vida, né, em uma cobertura, e essa linha de vida, o cinto de segurança está conectado a essa linha de vida por meio aqui do mosquetão e uma outra peça aqui que permite a pessoa fazer todo um deslocamento aqui por essa cobertura, garantindo que se houver um desequilíbrio, esse trabalhador ele não caia na periferia aqui da edificação. Eu tenho uma outra situação em que, olha só, veja bem, gente, o talabarte duplo aqui, ó, ele não está sendo utilizado. O trabalhador ele faz uso do cinto de segurança, ele tem com ele um talabarte duplo conectado aqui nessa região das costas do trabalhador, certo? Portanto, esse dispositivo aqui, ó, conectado aqui numa argola no próprio cinto, mas a conexão com a linha de vida está sendo realizada por meio desse trava-quedas. Ele está usando uma corda com um trava-quedas, preso na parte frontal do cinto. Então, esse tipo de cinto, esse modelo de cinto, ele tem aqui uma espera para conexão aqui do trava-quedas frontal, o que permite ele aqui fazer essa movimentação, subir uma escada, e se houver um desequilíbrio, por algum motivo ele soltar aqui, ele não vai cair, porque o trava-queda, juntamente com a corda, vai suportar, né, o trava-queda, a corda, justamente com o trava-queda, juntamente com o cinto, vai suportar o peso desse trabalhador, fazendo com que o mesmo não caia no chão. Uma outra situação aqui, eu estou mostrando um tipo de trava-quedas. Esse tipo de trava-quedas ele é utilizado em conjunto com um cabo de aço. Isso representa dizer que essa corda poderia ser substituída por esse cabo de aço. E aqui tem uma outra circunstância em que é possível ver um trava-quedas retrátil. Esse trabalhador ele tem um cabo guia, tá? Esse trava-quedas retrátil, ele está conectado à linha de vida, a esse cabo guia, né? Não dá para dizer aqui se é uma corda ou um cabo de aço, mas muito provavelmente um cabo de aço, e aqui ele vai, dessa forma, esse sistema permite com que ele se desloque nessa região, e caso haja aqui uma queda, eventual queda, esse trava-quedas aqui, ele inicialmente ele se desloca um pouco, geralmente é 20 centímetros, e ele faz o travamento do trabalhador, de modo que o trabalhador não caia no chão, ele fique preso por meio da linha de vida, do trava-quedas e do cinto de segurança paraquedista, ok? Gente, regra de utilização do cinto paraquedista e talabarte, olha só. O trabalhador conectado ao sistema de ancoragem durante todo o tempo de exposição ao risco de queda. Nós já falamos sobre isso, né? Então, por isso, dois mosquetões aqui, de modo que esses mosquetões vão sempre estar conectados, pelo menos um deles conectado na movimentação do trabalhador. Então, aqui, ó, veja que esse trabalhador, possivelmente nesse deslocamento aqui, ó, ele estava com os dois conectores nessa região, e aí ele solta esse conector aqui, prende nessa região. O que ele faz agora? Ele, uma vez prendeu um dos conectores, preso no ponto de ancoragem, ou na estrutura, né, estabelecida como ancoragem, ele aí sim poderá soltar o próximo mosquetão, ele solta, tira da ancoragem
e coloca no ponto em ponto mais alto, para que ali ele consiga fazer o deslocamento dele, ok? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Ele conecta esse e solta esse, coloca no ponto mais alto, e aqui ele vai fazendo essa escalada aqui, ó, de modo que sempre um dos conectores, um dos mosquetões do talabarte fique sempre conectado e totalmente fechado, tá, gente? Conectado nessa posição. Observe que ele tem uma trava aqui, ele só abre, né? Esse conector aqui, ele só abre, esse mosquetão ele só vai abrir se você vir por aqui, ó, e destravar, fazer esse destrave, né? Você destrava ele aqui e aí ele move. Se você não destravar, ele não move. E a regra é o seguinte, olha só, sempre um desses deve estar obrigatoriamente conectado na linha de vida ou no elemento estrutural em que você está fazendo ou vai fazer a escalada, tá? Por exemplo, uma escada, você pode conectar isso aqui no degrau da escada, você conecta num degrau mais alto e aí começa a subir, daí você solta o conector que está mais embaixo e coloca na parte mais em cima da escada e continua a sua escalada, mas de modo que sempre esteja um mosquetão conectado no elemento estrutural que vai sustentar você numa eventual queda, certo? Então, um dos conectores deve estar fixado acima do nível da cintura do trabalhador, ajustado de modo a restringir ao máximo a possível altura de queda, certo? Aqui nós temos 3 figuras e isso aqui é muito importante do ponto de vista de que restringir ao máximo a altura de queda, de relação direta com, e isso tem relação direta com o fator de queda. A gente vai falar um pouquinho sobre fator de queda. Por quê? O que isso tem a ver? Olha só, nessas condições aqui, ó, dessa imagem, é possível ver que se o trabalhador ele vinha a cair, olha só, ele tem todo um percurso de queda entre esse talabarte aqui, ó, até ele esticar aqui e segurar esse trabalhador. Ou seja, tem esse percurso mais esse outro percurso, essa distância aqui do talabarte. Isso aqui garante que o tempo de queda seja aumentado e, portanto, à medida que ele cai, o corpo ele tende a acelerar. E essa aceleração gera uma força significativa aqui, ó, para se parar a queda do trabalhador. E essa força gerada aqui, ela pode ser extremamente perigosa se a queda for muito alta. Então, por exemplo, se o trabalhador estivesse fazendo uso de uma corda e ele cair aqui uma distância acima de 2 metros, isso pode ser muito perigoso, porque a força em cima desse trabalhador aqui, na hora de parar ele, juntamente com o cinto, na hora que esticar o cinto, vai ser significativa, podendo trazer lesões graves ou até a morte do trabalhador, tá? Por essa força, em função da força de parada. Então, o ideal é o cinto de segurança, ele está sempre aqui, ó, na altura da cintura para cima, ok? De modo que ele fique, o caso ideal é ele estar acima da cabeça do trabalhador. Então, nessas circunstâncias, perceba que o cinto está aqui mais ou menos na região da cintura e ele já coloca nessa região mais alta. O ideal agora é soltar esse talabarte e colocar numa região mais alta ainda para continuar a subida, certo? Vamos falar então agora do fator de queda. Como que esse fator de queda ele é calculado e ele interfere diretamente na minha segurança? O que representa esse fator de queda? Olha só, o fator de queda ele jamais pode ser maior que 2. Ou seja, e como que se observa esse fator de queda? Esse fator de queda tem a ver com a altura de queda, o quanto o talabarte aqui estica, o quanto o profissional ele cai até o cinto de segurança aqui esticar. Qual é essa altura de queda? Então, essa altura de queda dividido por 1
altura de queda em metros dividido por 1 metro, esse é o fator de queda. Esse fator de queda ele jamais pode ser maior que 2. Por que isso? Porque se ele for maior que 2, a força de impacto no trabalhador vai ser extremamente alta e pode custar aí a vida dele. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, o cinto de segurança, o talabarte, ele está conectado aqui, ó, o mosquetão está conectado na região quase que acima da cabeça do trabalhador. Então, se o trabalhador vir a cair aqui nessa imagem, observe que ele vai esticar rapidamente. Por quê? Ele está acima da cabeça do trabalhador aqui, ó. Então, a tendência é o quê? É que quando houver a queda, ele, nessas circunstâncias aqui, ó, ou seja, ele estica rapidamente porque ele está conectado acima da cabeça do trabalhador. Então, a altura de queda mostrada nessa figura é de aproximadamente aqui, ó, 30 centímetros, 0,3 metros. Então, altura de queda pequena, o talabarte ali já estica e aí é possível prender o trabalhador e a força de queda exercida, né, pela questão da aceleração da gravidade, etc. A força de queda em cima do trabalhador aqui, ó, e a força exercida do cinto, né, no corpo do trabalhador é uma força pequena e, portanto, é uma condição bem segura. Aqui nós temos uma condição que já requer uma certa atenção, que é uma condição em que se tem o cinto na altura da cintura. Então imagine aqui, ó, que os pés do trabalhador estão apoiados no piso, nesse patamar aqui da edificação, e o cinto apoiado na região aqui, ó, numa altura, numa linha de vida, ou num elemento estrutural definido aqui, como seguro para o trabalhador. Então ele está conectado, e aí haja queda. Olha só, até esse cinto passar, esticar e segurar o trabalhador, vai acontecer uma queda de 1,3 metros. Então, se eu dividir 1,3 metros por 1, eu tenho uma condição de 1,3, que é um fator de queda aqui aproximadamente de 1. Olha só, então aqui a força exercida já é uma força significativa e, portanto, já requer um cuidado aqui. O ideal, né, esse dispositivo já ter o que aqui? Um amortecedor de queda, que é esse tipo de dispositivo que os cintos têm, ó, que os cintos de segurança têm, tá? E nessas circunstâncias aqui, muito provavelmente esse dispositivo vai se desfazer, amortecendo a queda do trabalhador, se nesse caso aqui o cinto de segurança tivesse dispositivo, ok? Nessa outra circunstância, perceba que o cabo ele está na altura dos pés do colaborador. Então ele tem o que? 1 metro de extensão. E se o colaborador cair, ele vai cair, olha só, até sustentar o trabalhador, ele vai primeiro apoiar que eu caí 1 metro desse ponto aqui, mais 1 metro. Ou seja, até o cinto de segurança esticar completamente. E nessa situação, até o cinto de segurança esticar, a distância de queda vai ser aproximadamente 2 metros. E aqui já é uma circunstância muito significativa. A força exercida pelo cinto no corpo do trabalhador para segurar ele já é uma força significativa e pode vir a trazer danos ao trabalhador só na situação do cinto segurar ele. Aí entra em cena, gente, esse tipo de dispositivo aqui, ó, que é o amortecedor de quedas. Então esse amortecedor nessas circunstâncias aqui, ele vai abrir e vai garantir um amortecimento, né, uma retenção linear, uma retenção amortecida da queda. Essa retenção amortecida da queda diminui a força que o cinto vai exercer no corpo do trabalhador ao parar a queda. Então imagine, fazendo uma comparação com um carro em movimento. Quando o motorista aciona o pedal de freio, ele aciona o pedal de freio
de modo que o carro pare suavemente. Se ele acionar o pedal de freio bruscamente, tiver uma pessoa ao lado sem utilizar cinto de segurança, a tendência é essa pessoa se projetar para frente, ou seja, até colidir o rosto com o painel, alguma coisa assim, se tiver uma pessoa ao lado desse motorista, ou ele mesmo se estiver usando o cinto de segurança. Então, olha só, se ele pisar no freio bruscamente, a tendência é um impacto forte ali, a pessoa continuar o movimento, certo? Mas olha só, aliás, usando o cinto de segurança também, quando você aperta o freio de uma vez do automóvel, a tendência ali é você ir para frente, o cinto de segurança te segurar, e a força do seu corpo, a força do cinto de segurança do seu corpo é uma força, tá? E isso quando se aciona o freio. Agora, amigo, numa condição de colisão, pessoas que já tiveram aí uma situação de colidir um carro, bater um carro, estavam usando o cinto de segurança, é muito comum ver a marca do cinto de segurança no corpo da pessoa. Porque a força do cinto de segurança ao segurar o corpo da pessoa foi extremamente alta, a ponto de marcar, fazer por vezes assim, até hematomas, né, no cinto de segurança, na região onde o cinto de segurança segurou a projeção do corpo da pessoa. Não é nada diferente o que acontece aqui do ponto de vista de sustentação da projeção do corpo da pessoa. Quando a pessoa cai, o corpo da pessoa é projetada para baixo e o cinto de segurança sustenta isso. E quanto maior a altura de queda, maior vai ser a força dessa queda que vai ser necessária ser retida pelo cinto de segurança, pelo conjunto de cinto de segurança, linha de vida e o talabarte. E aí sim, o fator de queda aqui é importantíssimo, porque quanto maior a altura de queda, quanto maior o fator de queda, mais perigoso pode ser essa queda, até mesmo com a utilização do cinto de segurança. Então isso é importante observar. Então o fator de queda máximo aqui, ó, é 2 para no caso de um cinto com esse tipo de dispositivo, tá? Com esse tipo de dispositivo aqui. E ele aqui vai ocasionar aqui o amortecimento dessa queda, o suficiente para que a força exercida no corpo do trabalhador por meio do cinto ali seja ainda não tão prejudicial, certo? Então tenha muito cuidado em todas as vezes que usar um cinto de segurança, tipo paraquedista, em conjunto com o talabarte está preso aqui na altura da cintura para cima. Gilson, eu tenho uma circunstância que o cinto de segurança fica preso próximo ao meu pé. Nessa situação, você tem que estar usando obrigatoriamente um talabarte que tenha esse tipo de dispositivo aqui, ó, um amortecedor de energia, ok? Se a sua distância de queda for superior a 2 metros, muito provavelmente esse amortecedor ele não vai garantir a sua integridade física. E aí tem um problema. O sistema tem que ser revisto. E não pode ser nem utilizado, tá? Olha só, em situações em que o meu sistema de linha de vida, o meu sistema de proteção contra quedas, ele for uma corda e essa corda tiver uma extensão significativa, ela tem que ser usada para me restringir o movimento e para evitar a queda, para não acontecer a queda em hipótese alguma. Se existir a possibilidade de queda, um sistema com corda que permita ter uma extensão longa da corda e uma queda acima de 2 metros, esse sistema não pode ser usado, tá? Então você precisa usar um talabarte. Esse talabarte aqui, por exemplo, ele tem aqui um distanciamento de 1 metro. Vamos observar na próxima figura como que deve ser observado a utilização de um cinto de segurança em conjunto com um talabarte. Aqui eu tenho uma imagem que mostra aqui, ó, uma situação de um talabarte, tá? E esse talabarte ele tem um determinado comprimento aqui, ó. Esse comprimento geralmente é de 1 metro. Tá? Então, olha só, eu tenho um comprimento de 1 metro, eu tenho também um comprimento aqui do absorvedor, tá, de energia, que vai, na medida que ocorre a queda do trabalhador, eu tenho aqui o quê? Que o talabarte aqui, ó, o meu amortecedor, ele vai se abrir, ele também tem um comprimento, é possível ver isso, ele tem um comprimento, um tamanho, que ele se abre, freando a queda do trabalhador.
exercendo força numa espécie de um freio, absorvendo essa energia da queda para que a parada seja o mais suave possível, certo? Então, olha só, nessas circunstâncias aqui, eu tenho um comprimento de 1 metro, tá? Nessas circunstâncias, eu tenho um comprimento do absorvedor de energia, e esse comprimento absorvedor de energia é onde vai acontecer, vai exercer aqui a força de parada da queda, certo? E aí outro ponto importante que deve ser observado, tá? Olha só, o ponto de ancoragem sempre acima da cabeça ou na cintura, e se usado nos pés tem que ser usado com esse tipo de dispositivo, desde que a minha altura de queda não seja superior a 2 metros, ok? Essa informação, ela vai ser pontuada até no próprio dispositivo, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui olha só, o L1 aqui, ó, ele não pode exceder 2 metros. Então, olha só, vamos considerar essa altura de queda aqui, esse talabarte, ele traz a informação que ele é 1 metro. Então, olha só, eu tenho 1 metro aqui do próprio talabarte. Eu tenho mais 1,5 metro, que é a distância do absorvedor de energia total, a distância do absorvedor de energia, comprimento do absorvedor aberto, distância entre o ponto de conexão e o cinto e o pé do colaborador. Então, olha só, imagine que esse trabalhador aqui, ó, ele caiu nessa distância aqui, certo? O cinto de segurança abriu, só que eu tenho aqui, ó, uma distância de 1,5 metro referente à cintura até o pé do trabalhador. Esse é um outro ponto que tem que ser observado. E aqui eu tenho mais 1 metro de segurança, senão esse trabalhador, ele mesmo assim vai colidir com o chão. O cinto vai estar abrindo, e se o chão tiver aqui, ó, nessa região, não tiver 1 metro de segurança, o que vai acontecer? Ele vai bater com os pés aqui, pelo menos com os pés, e isso pode provocar uma lesão nesse trabalhador. Então é importante observar o quanto observar a zona livre de queda. Então, zona livre de queda, talabarte com amortecedor de energia. Então, todas as vezes que eu usar um talabarte com amortecedor de energia, eu preciso observar nele, e essa informação vem nele, de quanto tem que ser a minha zona livre de queda. Nesse caso aqui, olha só, zona livre de quedas tem que ser aproximadamente 4 metros, mais 1 metro de 4,90 metros, vamos colocar 5 metros, mais 1 metro de segurança aqui, ó. Então, essa zona livre de queda tem que ser no mínimo 6 metros. Então, esse cinto especificamente aqui, com esse amortecedor de energia, ele só pode ser usado se o trabalho estiver sendo realizado acima de 6 metros de altura. Isso é muito importante observar. Gilson, se eu realizar um trabalho com menos de 2 metros de altura, como que eu faço? Você vai ter que usar um cinto que o absorvedor de energia não abra esse tanto, ou sem absorvedor de energia, cuidando para que o seu ponto de conexão seja acima da sua cabeça. Por quê? Porque a altura de queda vai ser pequena, porém, como a altura de queda é pequena, na hora de cair, vai cair pouco, e a força do cinto exercida no seu corpo para frear essa queda vai ser muito pequena, vai ser pequeno o suficiente para não trazer nenhum tipo de dano. Nesse aspecto de utilização de cinto de segurança, do talabarte e do tipo de amortecedor, é importante observar as orientações do fabricante para estar aplicando esse cinto de forma correta. Qualquer dúvida, procure o seu representante de segurança da unidade para ele ali esclarecer para você eventuais dúvidas. Quando uma pessoa ela cai em uma diferença de nível e ela fica sustentada pelo cinto de segurança, pode acontecer o que a gente chama de síndrome da suspensão inerte. Ao segurar o corpo para ele não cair no chão, acontece uma privação de oxigênio para o cérebro, o que pode levar o trabalhador a uma eventual morte, se o resgate demorar muito tempo. O resgate, o ideal, aconteça em no máximo 30 minutos, porque pode trazer danos graves
inclusive a morte. Numa outra situação, olha só, o suprimento de oxigênio para os cérebros e outros órgãos vitais é reduzido. Por quê? Porque existe uma compressão aqui, ó, por parte do cinto de segurança nos órgãos do trabalhador, e aí, portanto, uma dificuldade de retorno do sangue ao coração do trabalhador. Então, o sangue que aqui, ó, porventura estão aqui nas pernas do trabalhador, o cinto vai exercer uma força tal que vai fazer com que esse sangue não retorne com eficiência aí, ou dificulte o retorno desse sangue ao coração do trabalhador. Então, essa condição de sustentação do trabalhador por meio do cinto de segurança, ela não pode ser prolongada, ela tem que ser reduzida. Por isso, o plano de atendimento à emergência deve estar estabelecido antes da realização de qualquer trabalho em altura, certo? E todos os colaboradores devem estar cientes, todos os trabalhadores e colaboradores que se envolvem, seja diretamente ou indiretamente com atividade em altura, eles devem estar cientes desse plano de atendimento à emergência, tá? Então, olha só, veias femorais comprimidas por meio das correias, por meio do cinto de segurança. O bombeamento do sangue nas pernas serão prejudicados e o sangue poderá se acumular nas pernas da vítima. Esse é um outro ponto importante. Então, essa síndrome da suspensão inerte é algo que é algo aí que vai contra a sobrevivência do trabalhador e, portanto, as ações de resgate têm que ser ações pensadas e rápidas. Por vezes, o trabalhador ele é protegido com relação à queda, mas essa síndrome da suspensão inerte, ela é algo aqui que vai contra a saúde do trabalhador e, portanto, as ações de resgate devem ser tomadas no menor tempo possível, ok? Então, assim, só o fato de usar o cinto de segurança e houver a queda, isso não garante que o trabalhador vai sobreviver. É minimizado os efeitos em função de se evitar o impacto do trabalhador com o solo, mas o resgate desse trabalhador, dependendo das circunstâncias em que esse trabalhador ficou aqui suspenso pelo cinto de segurança, se o resgate não for feito muito rápido, se o resgate não for feito com eficiência, dentro de 30 minutos, a partir dos 30 minutos, pode ter efeitos aqui relacionados ao bloqueio da circulação sanguínea e, por isso, privação de oxigênio no cérebro, dificuldade aqui de circulação do sangue do coração e aqui, ó, privação do sangue, aqui, ó, o sangue fica comprimido aí nas pernas do trabalhador. Isso tudo pode resultar aí em danos severos ao corpo ou até a morte do trabalhador. Ok? Então é um item muito importante a ser observado no planejamento para se realizar um trabalho em altura. Pessoal, com esse tópico aqui, nós finalizamos a parte 5 do nosso treinamento em NR35. Até a próxima parte.